Olá, mais um vídeo, um agradecimento a cada um, a você que está nos acompanhando, pelos likes, pelos compartilhamentos, pelo envolvimento. Mais importante de tudo, né, que nós realmente consigamos dar visibilidade ao que é invisibilizado, fazermos, como diz o Boaventura de Souza Santos, uma ecologia dos saberes, trazermos uma abordagem que sobeja a realidade nacional e ao mesmo tempo não se distancia, não se afasta, ou seja, dialoga, traz uma perspectiva de equilíbrio, de harmonia, e essa é a lógica dos direitos humanos. Uma lógica de tratados multilaterais, ou seja, com direitos que podem ser aplicados e devem ser instigados em todos os estados onde quer que haja pessoas. Então, esse é o momento. Hoje nós tivemos a oportunidade de participar de um seminário organizado pelo GRUP, que é o Grupo de Estudos e Defesa do Direito do Trabalho e do Processo Trabalhista, do qual nós fazemos parte desde 2007. Estamos aqui com a grupeira, a professora Regina também, que trabalha no Ministério Público do Trabalho. Hoje participou do seminário que foi organizado pelo tutor do GRUP, o Procurador Regional do Trabalho, Dr. Gerson Marques. Teve a participação de desembargador do TST, aliás, de desembargador do TRT, de juiz federal, de membros do Ministério Público, Defensoria Pública, advogados, estudantes. E lá a grande discussão, além do pessoal da academia em si, foi a questão da greve dos policiais no Brasil, né? A greve de pessoas que trabalham com armas, né? Então, como é que funciona isso? Qual é a discussão disso? Então, para você que tem interesse nessas matérias, qual seria a perspectiva a nível da sociedade internacional, qual a perspectiva a nível mundial e qual é essa perspectiva a nível de ingresso dentro do ordenamento pátrio, quem é que está errado, quem é que está certo? Logicamente que aqui no nosso canal nós não viemos e nem temos a pretensão de vir discutir o ponto de A ou B, a posição de A ou B, quem está certo ou está errado, mas analisarmos essa perspectiva de multilateralidade, as perspectivas do positivo, do que é interessante para a humanidade, que pode possibilitar um avanço até em próximas situações, próximos movimentos, ao invés de ser apenas uma questão monologal, monocular, como diz o Boaventura, né? Então, hoje nós trazemos aqui essa perspectiva. E aí, professora Regina, como é que foi a sua análise? O que foi o evento de hoje? Dê uma resumida aí para o nosso público, para essas pessoas que estão interessadas. O que foi o evento? Qual foi o resumo? O que é que você entendeu para essas questões? Bom, o evento, como o professor já falou, foi um evento que contou com a presença de pessoas que participaram do movimento diretamente, a exemplo do Coronel Valmir e do ex-presidente do Simpol, que foram lá, que lidaram diretamente com o movimento e foram lá trazer a contextualização real, né, do que não aparecia nos bastidores. Então, nessa perspectiva, o que foi que a gente viu? A gente viu que a greve, ela tem um aspecto muito peculiar, né, na situação dos policiais, né, que eles estavam lá questionando não somente a questão salarial, mas também toda uma outra perspectiva que dizia respeito também às questões relacionadas ao ambiente de trabalho, né, às condições de trabalho deles, né. Então, se discutiu lá como é que se processou, né? Quais foram as propostas que foram apresentadas pelo governo, o que foi positivo e o que foi negativo em relação a esse movimento. E aí achei muito interessante a fala, né, do ex-presidente do Simpol, Lucas, quando ele falou que o movimento ele não teve uma liderança inicial, né? E no decorrer do movimento também não. Então, ele falou do movimento em si, né? Como é que se processou, as negociações que tiveram, né? Entre os políticos, né? Que são representantes do parlamento, né? Que são policiais militares, mas que estão ligados ao parlamento, e como foi que se procedeu essa negociação.
Então eu achei um discurso muito bonito, né? Assim como foi que aconteceu o movimento, mas a gente vê, também veio o discurso também dessa história de que a greve efetivamente não terminou, que essa greve ela não foi resolvida nos termos do que pretendiam os policiais, e que agora está acontecendo uma nova fase, né, da greve, que inclusive foi passada lá situações, né, de que hoje está se vivenciando uma greve branca, e isso é um fator, né, de grande preocupação para a gente. A discussão não se encerrou hoje, né, foi só um começo, para a gente ter uma noção do geral, né, dessa greve. E na oportunidade, várias pessoas presentes, grupeiros e demais interessados, também tiveram a oportunidade de manifestar, né, o seu entendimento e até mesmo fazer uma análise acadêmica do que entendia por a greve. Não somente assim, em relação à questão da legalidade ou ilegalidade, ou abordando também a questão da política, né, da greve no sentido da questão política. E assim, foi muito interessante, o evento foi muito interessante. E aí eu gostaria de passar agora para o professor comentar os aspectos da ambiência internacional em relação a essa trajetória. Então, o que a gente viu basicamente é que nós temos, a nível de Organização Internacional do Trabalho, a Convenção 87, que trata sobre as liberdades sindicais, que ela foi feita no momento de incentivo ao movimento sindical, né? Nós vimos de um momento de criminalização do movimento, outro de tolerância, e depois um momento histórico do incentivo. E em 48 ela consegue ser feita de modo tripartite, aprovada pela Assembleia Geral da Organização Internacional do Trabalho. Em 1949 ela vem para o Brasil para um nível de ratificação. Isso parou porque já tínhamos um modelo na CLT desde 1943 e até antes da CLT, que trazia essa questão da unicidade, e tinha a contribuição sindical, que então era o imposto sindical. Já tínhamos sindicatos por categorias, a base sendo menor a de um município. Isso impactou e dificultou a ratificação da Convenção 87 até hoje. Mas lá na Convenção 87 fala que os trabalhadores junto à administração pública, eles podem, não é, exatamente encontrar suas liberdades sindicais, dentre elas, por exemplo, de se organizarem, né, seja em associações ou sindicatos, e o de, por exemplo, manejar os instrumentos necessários para a melhoria, né, para os seus pleitos, né, das condições de trabalho e condições de produção. E dentro desse contexto, já sabemos, a Convenção 87 ainda não foi ratificada. Contudo, a convenção que mais trata sobre os servidores, sobre os trabalhadores junto à administração pública, é a Convenção 151. E ela traz uma perspectiva de ratificação. Em 2010, ela é firmada, ela é internalizada aos procedimentos junto ao Parlamento para que ela funcione, né, a nível nacional. Em 2013, todo o processo de ratificação da Convenção 151, que é específica para o caso, ele vem com essa internalização. É importante que a gente entenda que lá no artigo 1º, no inciso 3º da Convenção 51, traz a perspectiva de que os servidores, né, os trabalhadores da administração pública, poderão sim ter esses direitos de associação, de liberdade sindical, essas discussões todas, né, inclusive pensar em paralisação e demais movimentos. Contudo, ele excepciona no artigo 1º, inciso 3º, os trabalhadores na administração pública junto aos estados que trabalhem armados, né? Aí pensar em forças armadas, pensar em polícia, né? E lá ele não tira essas categorias, não tira delas o direito de terem essas liberdades sindicais. Pelo contrário, ele diz que o Estado, né, que é Estado parte da Convenção, vai legislar, delimitar, normatizar como isso deve funcionar. Contudo, hoje nós temos uma perspectiva que veio antes, né? Por volta de 2007, nós tivemos decisões em mandado de injunção, a lei de greve ainda não saiu a nível nacional como dispõe a Constituição. Então, como a gente está falando agora, né, a perspectiva importante, porque
não está se analisando pontualmente, por exemplo, a ratificação da Convenção 151. E, de fato, ele não está havendo um choque entre normas, porque a decisão do Supremo e a Convenção 151, lá na Convenção 51, diz que o Estado vai regulamentar. Mas como exatamente a discussão lá em mandados de injunção e o Estado não regulamentou, por exemplo, no caso, o direito de greve, e quer queira, quer não, né, sabemos, o Poder Judiciário é órgão, né, do Estado, é uma parte, né, os poderes, né, são o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, então o Estado está dizendo que não tem esse direito. Então, numa primeira perspectiva, não houve mais nenhum sopesamento com relação ao que vem na Convenção 151. Pode ser que haja mudança, né? Mas a gente vê que o quadro no momento não é esse. O quadro provavelmente não é o de instigar a greve, não é um momento muito alvissareiro para a questão dos movimentos sociais, em especial para esses que já tinham proibição expressa pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, que não anda lá tão social assim. Eu acho que quem é o brasileiro aqui entende o que a gente está falando. Então, esse momento é um momento interessante quando se traz essa lógica dessa greve, né? Porque, em verdade, a grande discussão é greve ou é motim? A grande discussão é greve ou é só uma mera paralisação? Se a diferença essencial é que, sendo greve, é possível. Já vimos que não é possível juridicamente no momento. Por quê? Porque o Supremo entende que a Constituição, a vontade do legislador constitucional foi que não deveria ter, porque eles se equiparam às Forças Armadas. E, logicamente, a nível de motim, é o que diz a regulamentação deles, né? Quando descumpre algo, vai de encontro, fazendo o que a norma não permite, já que eles são ligados à legalidade estrita, então, em tese, não pode. Então, nessa perspectiva, tanto que se buscou uma discussão com relação à anistia, né? E aí, inclusive, teve emenda aqui do governador do estado com relação à anistia. E aí, logicamente, que a anistia é nos casos dos processos administrativos, uma vez que só quem realmente pode anistiar a nível geral é o poder público a nível de presidente da República, né? Como foram os casos dos decretos que surgiram anistiando os policiais que entraram nas greves de 2011, 2012. Então, esse não é um momento para as questões sociais. Então, por isso que a gente está primeiro apresentando o quadro. Em resumo, a Convenção 87 não foi ratificada, a Convenção 87 da OIT, que trata sobre as liberdades sindicais, ela elenca vários direitos, várias liberdades, pode ser usado como um norte interpretativo, mas ela excepciona a parte de policiais e de todas as forças que trabalham armadas. Aí vem a Convenção 151, né, que foi ratificada pelo Brasil em 2010, ela também diz que é o Estado que vai dizer, né, o Estado parte daquele tratado, que é um tratado internacional sobre direitos humanos, que vai dizer como é que funciona, ele vai fazer uma norma, lei ou decreto de regra, uma lei para dispor como é que funcionaria a organização sindical e os demais direitos decorrentes dela, como, por exemplo, a greve, para essas pessoas que trabalham armadas, incluindo aí a polícia. Mas também isso não foi feito. Então, em regra, né, o movimento se assume juridicamente a nível nacional, não como um movimento de greve, né? A discussão é que o único enquadramento que o direito encontrou para ele foi o motim, que é o que está no regramento da legalidade estrita dele. E é por isso que se discute a questão da anistia, né? Então, num primeiro momento, a gente resume essas perspectivas. Mas vem a grande discussão, que eu acho que foi uma das falas bem ricas, né, o coronel Medeiros, que também advogou, né, ele está na reserva e, pelo que eu entendi, advogou para o movimento, participou das negociações. E ele diz, né, que ele falou que o exército, né, o lema que ele via era exatamente essa coisa da força e da mão amiga. E ele estava com uma mão amiga. E quando ele via que a questão do direito, né, não dava esse respaldo, como a gente está dizendo que não dá, mas ele sabia que o princípio irradiante que estava lá na Constituição e que está é o artigo 1º, inciso 3º, que trata sobre a dignidade da pessoa humana. Quer queira, quer não, são pais, mães de família, pessoas que estavam com situação difícil, pessoas que estavam trabalhando em jornadas que sobejavam, por exemplo, as 90 horas, né? Pense que o trabalhador normal habitualmente trabalha até 44 horas semanais,
os servidores públicos até 40 horas semanais, alguns casos até 30 horas semanais, e os policiais trabalhando em torno de 90 horas porque não tem regramento, por exemplo, para a sua jornada, e está gerando transtornos nessas pessoas. Veja que uma diária de hora extra de um policial, ficou dito lá, por exemplo, é apenas R$ 62, quer dizer, e uma pessoa que está trabalhando direto, às vezes só tendo tempo de trocar a farda, dormir, botar a farda de novo e voltar, e sem ter condições de discutir, de negociar, porque a legislação, né, não entende a perspectiva da dignidade da pessoa humana. Então esse foi o aspecto que de minha parte eu achei mais importante do que foi dito, né? A perspectiva da mão amiga, a perspectiva do Estado dentro de uma lógica de manter a legalidade, de manter a ordem para que se tenha um nível de progresso, que esse Estado, por exemplo, pense que o princípio radiante dele é a dignidade da pessoa humana, que por mais que essas pessoas não tenham o direito à greve, que como diz o professor Gerson Marques, é um direito antipático, né? Que não tem o direito à greve, mas que a questão da dignidade da pessoa humana não pode ser tirada de ninguém, dentro de uma perspectiva de direito fundamental, que é exatamente um limite do arbítrio do Estado, né? A proteção vertical, né? A proteção do cidadão contra os arbítrios do Estado. Então, quer dizer, se ele não tem o direito à greve, se ele não tem o direito à paralisação, mas ele tem o direito, por exemplo, até a dignidade da pessoa humana ser otimizada dentro dessa mesma perspectiva de um Estado democrático de direito em uma república, né? Ou seja, coisa pública. E é essa questão que a gente devolve aqui para a professora Regina, para ela apresentar também essas impressões das falas, do que foi dito, né? O que causou mais um start, né? O que mexeu mais com as vezes. Já com o meu, que mexeu muito foi isso, né? Quando ele disse que se ele não tinha esses direitos, mesmo ele sendo um coronel, ele não via a perspectiva do direito de greve, mas ele via a perspectiva da dignidade, ele via a perspectiva da necessidade de uma negociação, e é por aí que eles foram seguindo, e que se a negociação não for efetiva, realmente se não houver um ânimo de transacionar, um ânimo de resolver o conflito, isso tende a realmente, como foi dito, como impressão, a não parar, o movimento não parar. Por quê? Porque não resolveu o problema, né? Logicamente que essas pessoas, quando entraram nesse movimento, não entraram de bom grado, como falamos do livro Greve, um Direito Antipático, Dr. Gerson. Não é bom para ninguém, muito menos para eles que ficam com medo de receber as punições, e não só medo, e recebem as punições, podem ser expulsos, né? Não é só exonerado, é uma expulsão, quer dizer, serem punidos, não terem progressão em carreira caso não sejam expulsos, quer dizer, são muitas situações, corte de salário, né? Corte de soldo, corte de vencimento. É muito difícil para que essas pessoas entrem, quer dizer, se elas entrarem num movimento como esse, de regra, há motivos muito relevantes, há motivos muito importantes, há uma dignidade que está sendo realmente muito maculada, e é esse o ponto que está sendo discutido. Então, dentro dessa perspectiva, também, já passando aqui para a professora, levantar aspectos da política, da questão dos candidatos políticos, mas a questão maior, a questão central é o princípio da dignidade da pessoa humana. A questão central é a questão da otimização disso. A questão central é que não deveriam ter entrado a nível de greve, mas o que fazer, não é, diante dos problemas que estavam sendo postos, com as mazelas que estão acontecendo com essas pessoas, que para além de soldados são pessoas, né? Além de militares, são pessoas, são seres humanos que têm direito à dignidade. Então, quer dizer, um mediador capacitado, foi uma das coisas que foi discutido, né? Que ele tivesse interesse a nível de que se envolve com as questões sociais, ele teria provavelmente maturidade para ir separando essas questões alheias aos movimentos, que são muito naturais de se infiltrarem nos movimentos, e ir realmente afunilando as questões centrais e ir conseguindo fazer uma mesa de negociação exitosa. Infelizmente fizeram mesas, mas as mesas não traziam realmente uma afinidade. Talvez devesse ter acontecido até antes do movimento de paralisação, quando estava realmente o governo em negociação, ou seja, se o governador não conseguia uma proposta que satisfizesse, será que não seria o caso de buscar essa abertura, essa negociação? Ou quando começou esse movimento, não seria o caso de ter um mediador capacitado a nível de ser um terceiro desinteressado, mas que entende desses conflitos? Poderia ser até do poder público mesmo. Falamos até que o próprio professor Gerson poderia participar dessas coisas, não só ele, mas porque tem vivência
com a matéria, né? E poderia muito bem ter tido uma saída mais branda, ter sido algo mais simples, menos desgastante, né? E aí, enfim, agora é realmente juntar agora os mortos e feridos e tentar fazer uma construção que de fato garanta a dignidade da pessoa humana a nível de efetividade, de acontecer e de dar os seus resultados. E aí vamos passar para a professora Regina para ela trazer as novas considerações. Eu achei muito importante a fala de um policial militar, que também estava presente. O que me chamou muita atenção foi quando ele disse a questão do respeito, né? Ele disse que os policiais, de maneira geral, eles não têm aquele tratamento hierárquico, né, comum, né, na corporação, e o que eles queriam lá era a questão do respeito. E eu achei muito interessante quando ele trouxe a proposta, a última proposta, né, que foi a que finalizou o movimento, né? E que ele falou lá, né, que as cláusulas que foram colocadas lá no acordo foram cláusulas que já estão, que já são para qualquer pessoa, para qualquer trabalhador, né? Aquelas cláusulas já estão direito, né? Já é direito. Por exemplo, a questão de ter o direito, deles terem direito ao processo legal, né, deles terem direito a uma defesa. Então ele disse que a questão do que ficou lá nas cláusulas do acordo, né, foi o que já estava na Constituição e o que é garantia constitucional e legal de qualquer cidadão. Então isso teve que ser colocado lá no texto final da proposta deles, que foi a que finalizou o movimento, para dizer que eles iam ter um amparo, né? Um amparo do Estado. Então eu achei que foi um ponto que foi se discutido lá também, como é que funciona essa questão, né, de hierarquia, né? Como é que é assim, o desrespeito, né, do profissional, porque lá surgiu uma discussão assim, como é que fica se em relação ao servidor público como um todo já não tem esse grau de respeito entre as partes, né? Como é que fica com o policial militar? O que eles fazem com o policial militar, né? Então essa situação foi narrada lá por esse policial e eu achei isso muito, muito interessante, né? Porque garantir num acordo para finalizar o movimento o que já está na Constituição. Então essa fala foi muito me chamou muita atenção, né? E também a fala do Lucas, né? Quando ele fez uma análise, né? Ele fez uma retrospectiva desde o movimento, né, que aconteceu em 2011 dos policiais militares e evoluiu até esse atual, né? Quando ele disse que no movimento passado, no de 2011, teve um líder, né, que foi a figura do capitão Wagner, que foi quem orientou e deu todos os passos, né, de como deveria seguir o movimento. E nesse movimento, né, nesse movimento último agora, não teve, né, cada um ia pensando como faria a sua estratégia, né, de mobilização para se insurgir contra o direito, né, que eles estavam lá pretendendo, e aí acabou que deixou a sociedade assim muito fragilizada, né, em relação à falta de assistência, né, policial. Então, a outra coisa que se discutiu lá foi a questão do limite, né? Então, qual era o limite que eles tinham, né? Porque, por exemplo, um dos movimentos que eles fizeram lá foi esvaziamento de viatura, né? Não deixar as viaturas saírem, né, das corporações. Então, foi se discutido qual era o limite, né? Qual era o limite que teve situações que eles fizeram que ultrapassou o limite legal, né, em relação ao que efetivamente podia ser feito, né. E outro ponto que me chamou muita atenção foi a questão
da utilização da arma, né? Que todo mundo, a discussão lá ficou bem concentrada no seguinte: por que tem que ser, por que ali naquela situação da greve tinha que ter uma arma, né? Então, se essa arma ela já era um elemento dificultador para um possível processo de negociação, porque já inibia as pessoas que lá estivessem. Então, achei essa fala também muito interessante. Eu achei interessante, teve um posicionamento de um juiz federal, ele levantava essa questão, né, de por que a arma complicava. Eu disse, pois é exatamente o que a OIT entende, né, que regramento de arma tem que ser positivado para que a coisa seja disciplinada e haja um nível melhor nas negociações. Mas são muitas dificuldades dentro do movimento, da atividade policial, né? E eu estava até conversando com ele, explicando assim, nós, né, na casa do direito, nós advogados dos movimentos e professores, o que nós podemos fazer é analisar os movimentos, sugerir alguma coisa, mas quem vai dar o tom do movimento é o próprio movimento. Não somos nós, né? Até contei o caso, por exemplo, quando se fala dessa lógica do pacifismo. Pode ser um caminho, né? Mas são pessoas que estão aí, como nós dissemos, com 80, 90 horas diárias. Que hora que esse pessoal vai estudar essas questões? Eles estão toda hora na praça e quando sai é um caminho exaustivo, prendendo gente, tenso, a dificuldade, até o quantitativo de pessoas que se afastam. O pessoal do Simpol chegou a dizer que está em torno de 60% das pessoas que entram costumam sair, quer dizer, a cada 10 que entram, 6 acabam não ficando na carreira. Desses outros que ficam, um quantitativo imenso adoece psicologicamente, é muita tensão, muito enfrentamento, muitas faltas de condição. Então, ainda creio que essas pessoas tenham expertise em movimentos sociais, também acho que é querer demais. Mas até eu sugeri, já que é o nosso papo aqui, eu dizendo, pois é, se fosse um pacifismo, por exemplo, Martin Luther King, né, que foi o ganhador do Prêmio Nobel dos anos 60 e pouco, 64, 69, sei lá, ele traz uma perspectiva, ele foi conhecer o movimento pacifista da Índia, né, de libertação, e ele aplicou isso no movimento negro. Pode ser que isso funcionando aconteça, lógico que não é tão simples, os movimentos lá foram sangrentos, foi difícil, as greves de fome que o Gandhi fez, as dificuldades do movimento negro nos Estados Unidos, mas isso é para a gente que analisa o movimento. Pode ser que eles encontrem novas perspectivas, inclusive essas, que o colega lá, o magistrado, sugeriu a questão de doação de sangue. Mas doação de sangue, se o Estado, eles até tinham, um dos colegas lá que é da polícia falou que eles fizeram, mas qual foi o impacto que teve a doação de sangue? Praticamente não teve impacto, né? Eles doaram, fizeram o dia de doação, mas não teve impacto, né? Então tem que ter um movimento pensado, estudado, tem que ser coeso, né? Quando foi falado aqui da liderança das greves de 2011 e 2012, naquele momento, naquela virada de ano, o que foi falado hoje não era que aquela liderança era melhor ou pior, é que havia um problema também com relação às associações. Não havia uma liderança definida, porque várias associações, cada uma com um encaminhamento, e isso gerou dificuldades, por exemplo, para a construção de um movimento mais coeso, né, e que tivesse resultados e atitudes mais coerentes, porque havia alguns problemas até de comunicação, diálogo e consenso entre essas variadas lideranças, né? Então, esse é um ponto, mas o movimento vai amadurecendo, foi o que eu disse para o magistrado, né? Às vezes, pode ser até que venha um dia um movimento que ele diga o seguinte: nós não vamos nos aquartelar, nós não vamos secar pneu de viatura, mas se as coisas continuarem como estão, nós não vamos trabalhar, e aí a pessoa, eles vão decretar nossa prisão, nós vamos cada um ser preso, e aí quando vê, não tem quartel para prender todo mundo, aí vai ficar como? Todo mundo vai ficar amarrado lá em volta do quartel, porque não tem cela, né? Se todo mundo parasse, porque desobedece pelo regramento deles, vai preso, então vai prender todo mundo, como é? Então, quer dizer, eles têm que amadurecer essa ideia, eles têm que analisar o movimento, e nós sabemos que o direito não manda na sociedade, o direito vem da sociedade, né? O direito fato, né, vem dos fatos sociais, é valorado, depois vira uma norma. Então, por isso que ele segue uma dinâmica, ele não é inatingível, imutável, né? O direito muda, mas ele muda com essa perspectiva. E aí, logicamente, que as pessoas estão mudando, os movimentos estão mudando, a reação que teve em 2011 não deu para ser repetida agora em 2020,
né? Mas provavelmente já vem um outro tipo de reflexão, não podemos dizer se vai ter mais movimento, se parou, se não parou, como é que vai, a gente supõe, mas o futuro disso, realmente a sociedade vai mostrar. Por quê? Porque naturalmente quando você planta algo, aquilo tende a se desenvolver, não é? É o que tem acontecido e muda, né? Como dizia o Camões, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o amor, muda a confiança, tudo é mudança. Então, eu disse para o magistrado, eu disse, olha, o caminho não vai ser só esse porque às vezes não dá o resultado que quer. E o outro caminho, não é? Ele vai ser achado pelo movimento. Espero que alguns se dediquem a essa questão no pouco tempo que tem com esse tipo de jornada, que sequer regrada é o seguinte, ou cumpre a jornada ou vai preso. Tudo deles é assim, até chegar com o coturno sujo é preso. Então, que haja avanço nessa perspectiva e aí a gente já segue para as nossas conclusões. Então, pessoal, esse momento, né, um momento relevante, como acabei de dizer, né, me marcou muito o discurso do Coronel Medeiros, quando ele falou de braço forte, mão amiga, a questão de ser amigo, a questão de serem irmãos, né, de sermos da pátria, no caso dele, coronel do exército e eles da polícia, mas independentemente da condição de trabalho, nós somos irmãos brasileiros, nós somos irmãos, antes de tudo, por sermos seres humanos, né? E como o princípio irradiante da nossa Constituição realmente é a dignidade da pessoa humana, que foi o segundo argumento que ele utilizou, que se às vezes a pessoa não tem direito a praticamente nada, mas ela tem direito à dignidade, né? Porque um dos maiores objetivos do Estado é a dignidade da pessoa humana. A noção de direitos humanos, a gente teve até um vídeo sobre o cilindro de Ciro, né? Ciro, rei da Pérsia, né? Não é o Ciro aqui o candidato, nada contra nem a favor, mas Ciro, rei da Pérsia, a cada cidade que ele governava, ele deixava um cilindro de barro com alguns direitos que deveriam ser respeitados para todas as pessoas. E logicamente que o centro disso vem a noção de um mínimo de dignidade. Então, independentemente de terem ou não direito de greve, independentemente de não poderem, por exemplo, fazer esse tipo de paralisação, há o direito à dignidade da pessoa humana. Realmente isso assim me encantou, mexeu, até porque tem que fazer uma leitura conjunta, né? Dentro da lógica dos direitos fundamentais, eu não posso ter uma lógica do tudo ou nada, porque isso era antes do que a gente chama hoje de pós-positivismo, né? Que mistura valores com regras. É antes do neoconstitucionalismo, que é marcado aqui no Brasil pela Constituição de 88, que também vem dentro desse sentido de regras, né? Tudo ou nada com princípios, né? Então, quer dizer, a dignidade da pessoa humana, ela é uma regra e é um princípio irradiante, não é? Então, não pode, dentro dessa lógica, numa interpretação, tem que cumprir a Constituição 100%. Né? Mas quando houver uma aparente tensão entre direitos fundamentais de mesma hierarquia, nós temos que tentar fazer o quê? Garantir o máximo possível sem zerar nenhum deles. Então, se a dignidade da pessoa humana é um direito fundamental e o valor social do trabalho no inciso 4º do artigo 1º também é um direito fundamental, ele tem que entrar em conjunto com a questão do direito de greve deles ou com essa liberdade. Ele não pode ser zerado, ele tem que ser só pesado, ele tem que ser harmonizado. Né? Então foi o caso, aconteceu uma situação horrível, é como uma pessoa ter um câncer, que está esperando ter um câncer, né? Mas teve o câncer, aí vem o direito constitucional, por exemplo, a dignidade e a lógica da vida, né? E uma vida com dignidade, aí vem a questão do direito à saúde, quer dizer, o Estado tem que garantir políticas públicas, aí chega lá, os remédios que o Estado tem não têm condições, por exemplo, de atender aquele câncer, a pessoa descobre que tem um medicamento no outro país, que o preço é muito mais alto, ela entra com a ação, porque o Estado em regra não dá de ofício. E na ação, geralmente o judiciário olha que realmente se tem reservas que possibilitem, por mais que não estejam direcionadas àquilo ali, ele garante, por quê? Porque ele não pode matar um direito fundamental, né? Ele garante pela obrigação que o Estado tem de prestar à saúde, a política pública gastar, o direito individual à vida com dignidade. Então, dentro dessa perspectiva, ele cria uma situação excepcional para que se garanta, por exemplo, a medicação paga pelo Estado. É o caso. Né? Eles não têm direito à greve, beleza. Não têm direito à sindicalização, tudo bem. Vamos combater os excessos? Vamos combater os desvirtuamentos da lei? Vamos. Mas aconteceu um movimento que não foi um movimento que não dá para esconder ele com uma perspectiva meramente política, tem que tratar que de fato eles têm problemas.
Se esses ruídos de política, de falta de consenso, de associações, eles entraram, cabe ao Estado ter a maturidade de afastar, de separar o joio do trigo e realmente garantir a efetivação, não anulando, como foi bem dito, né? Não tratando pessoas policiais como bandidos, né? Quem se excedeu, que seja identificado e que seja punido, mas no excesso, no nível de não ter direito legal e constitucional a isso, mas de ter acontecido porque tem problemas que estão maculando, machucando a dignidade de pais e mães, dos filhos, quer dizer, problemas para toda uma geração que vem, quer dizer, presentes e futuras gerações, dificuldade com relação à igualdade, dificuldade de tratamento, perseguição às pessoas. Então, nesse momento, surge uma situação hiato que coloca direitos fundamentais em oposição. Por isso que eu gostei do que foi dito pelo Coronel Medeiros, né? Se você não tem direito à greve, mas vocês têm direito à dignidade. E se vocês têm direito a essa dignidade, vocês têm o direito de serem ouvidos. Se não está sendo ouvido, porque quando vai ser ouvido vai ser preso, então vem uma discussão importante para a gente refletir acerca dessas questões, né? Vamos fazer uma harmonização? Vamos fazer um sopesamento? É uma situação em que o direito, a falta do direito de greve, né? Eles não têm direito fundamental à greve de um lado, mas eles têm direito à dignidade do outro. Como é que a gente faz para não zerar a dignidade dessas pessoas? Foi um ponto que a professora Regina bem falou lá do policial, porque ele diz que acordo foi esse que diz que vai ser respeitado o devido processo legal, que é um direito humano. Que acordo foi esse que diz que as pessoas vão ter direito a contraditório? Que acordo foi esse que diz que as pessoas vão ter direito a uma defesa legítima? Se isso aí não já era para estar, não é o Estado que se manifesta por meio do direito, e não é um direito humano, um direito fundamental, um direito constitucional, um direito legal, um direito infralegal. Como é que isso entra em acordo? Quer dizer o quê? Que o Estado está assumindo que se não tivesse esse acordo, ele ia desrespeitar o devido processo legal, ele ia perseguir, ele ia transferir injustamente essas pessoas. Isso foi muito brilhante, né? O que foi dito por um dos participantes que integra o quadro da polícia, né? Então achei importante com realmente que tipo de acordo é esse. O que é que o Estado está dizendo quando ele toma esse tipo de atitude e coloca no papel? Ele está assumindo que ele não ia cumprir. Não é? Foi interessante também que colocaram que iam ter a defesa. Mas, por exemplo, já que a defensoria estava perto, como foi dito inclusive pelo tutor do grupo, por que não colocaram isso a nível de sugestão, que essa defesa, por exemplo, vai ter um núcleo da defensoria diante desse problema, por um ano ou por dois, por exemplo, só fazendo essas defesas dos policiais que eventualmente tenham sido encontrados ou que estejam passando por esses inquéritos, por eventuais perseguições, por transferências decorrentes dessa greve, por algum nível de perseguição. Quer dizer, isso não constou. Quer dizer, medidas mais concretas, mais aproximadas, se tivessem sido exatamente manejadas numa negociação por um negociador mais maduro, teriam vindo, né? Será que ainda não pode? Será que ainda tem força? Será que o nível de percepção da dignidade não vai possibilitar, não vai viabilizar, por exemplo, a melhoria dessas condições, inclusive do que foi acordado? Será que não seria importante, por exemplo, ter esse núcleo da defensoria só para atender esses casos? Ao invés de ter apenas dizendo que vai ser respeitado e que eles vão ter direito à defesa, porque isso aí em regra tem. Né? A não ser que o Estado estivesse tensionando desrespeitar. Aí fica estranho, né? O Estado democrático de direito dizer que vai usar o direito para ser contra o direito. Aí é que é uma situação complicada. Mas, enfim, né? Já para nossas conclusões, eu vou agradecendo mais uma vez a sua atenção, agradecendo aqui a participação da professora Regina. Que momento brilhante, né? Que cada um vá tirando as suas percepções, que o mais importante da vida é nós estarmos encontrando o sentido de cada atitude, de cada ação, de cada coisa. E vamos aí para as conclusões. A professora Regina, o que ela diz aí para cada um de vocês nessa despedida? Quero agradecer o convite, né? Dizer que eu fiquei muito feliz em estar aqui, mesmo não tendo o dom da palavra como o professor tem, né? Dizer que foi uma atividade muito importante a que nós tivemos hoje, que foi o começo de outras reuniões do grupo, né, que o professor tutor Gerson Marques está fazendo.
Vai ter um outro encontro para a gente, inclusive, discutir, né, mais pormenorizadamente outros assuntos que não foram pautados no encontro de hoje, e que quem tiver interesse, né, em participar do grupo, estamos abertos. Obrigada. Então, para você, obrigado por mais um momento nos escutando. É muito precioso. Eu sei que você parar para ouvir uma realidade cheia de problemas, cheio de atividades, né? Cheio de outros interesses, né? Uma mídia ostensiva, o algoritmo jogando coisas, né, a cada momento, dentro do que a pessoa realmente às vezes está precisando ou está querendo ver, e achar um momento desse para escutar um vídeo, para refletir numa questão que envolve milhares de pessoas no país e tentar ter empatia, se colocar no lugar. Então, acredito que isso é que faz do mundo um mundo melhor, como diziam os antigos, né? Seja você a mudança que você quer ver no mundo, mas para isso tem que ter atenção e compreensão. Então, obrigado, continue aí conosco, se inscreva, dê seu like, participe do canal. Até a próxima.